Bons estudos a todos. Eu esquematizei aqui os tópicos quentes, hot topics, referentes aí às varas especiais cíveis, mais conhecidas também como juizados de pequenas causas. Começarei aqui a minha explanação pelos princípios inerentes aí às varas especiais cíveis. Então, o primeiro princípio é o da celeridade, ou seja, está aí o SEDEX e o reloginho andando para caracterizar a rapidez. O segundo princípio da VEC é da economia processual. Então eu coloquei aí o economista Paulo Guedes, que é o ministro aí do presidente Bolsonaro, e um processo, quer dizer, conjugando aí economia processual. Então é um método de infográficos, para quem acompanha o canal já conhece. Então a pessoa lê, esse é o propósito, o texto, e olha as imagens, e com isso constrói uma associação dentro dessa EAP, que isso é uma estrutura analítica de projeto que reúne também tópicos e subtópicos, os temas. Então, o segundo princípio que é inerente à VEC é o de economia processual. O terceiro, da informalidade, está aí o cantor Raul Seixas, bem informal e muito famoso aí no Brasil, mas informal. Então a informalidade também é um dos princípios da VEC. A oralidade, quer dizer, muitos atos formais, burocráticos, numa esfera ordinária da justiça, no tocante aí à jurisdição da VEC, são simplificados, razão pela qual a oralidade é um dos princípios utilizados na VEC. Coloquei aí o megafone representando a fala, não é? A oralidade. E a simplicidade, né? Que é justamente nesse mesmo sentido de simplificar o provimento jurisdicional. Então, passando resumidamente, são princípios da VEC: a simplicidade, a oralidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. Salienta-se com bastante ênfase também que não há intervenção de terceiros nas varas especiais cíveis, exceto litisconsórcio. Então eu coloquei aí uma propaganda de consórcio, né? Vende caminhões, vendem casas, motos, imóveis, enfim. Então pode litisconsórcio. Daí eu coloquei a cor verde, tá certo? Vou colocar aqui um ok aqui também, tá certo? Então, única forma de intervenção de terceiros admitida na esfera das varas VEC, especiais cíveis, é o litisconsórcio apenas. Não pode chamamento a lide, não pode assistência, apenas então intervenção de terceiros admitida na jurisdição da VEC. Competência da VEC: causas que são limitadas a 40 vezes o salário mínimo, ressaltando que até o limite de 20 salários mínimos no primeiro grau de jurisdição da VEC pode postular a parte sem necessariamente nomear um advogado para que o represente, salvo quando a causa for complexa, aí o próprio juiz já vai indicar a necessidade, e havendo poderá até designar um defensor público. Então, a competência da VEC, ela é aplicável para ação de despejo para uso próprio. Então eu coloquei em verde porque sempre eu uso verde ou vermelho, sempre o verde para o que pode, ou para uma afirmativa verdadeira. Então nesse caso eu coloquei aí o verde, o conhecido personagem aí, o Seu Madruga, e que não pagava o aluguel direito lá naquela série do Chaves, e aí alguém cobrando o aluguel, logo associando o despejo. Quem não paga o aluguel está sujeito ao despejo. Então a ação de despejo para uso próprio, quer dizer, desde que o locador
vá utilizar-se do imóvel. Então pode utilizar a jurisdição da VEC. Também as ações possessórias sobre bens de valor não excedente a 40 mil. E a competência, é bom ressaltar aqui, sempre é do domicílio do réu para a discussão de lides aí no tocante à esfera da VEC, né, das pequenas causas ou várias especiais cíveis. Então, a critério do autor, né, pode ser o domicílio do réu ou, quer dizer, o autor pode escolher do local onde aquele exerce atividades profissionais ou econômicas, ou mantém estabelecimento filial, agência, sucursal ou escritório. Aquele seria o réu, né? Então pode ser o domicílio do réu, ou então onde ele tem a empresa dele, por exemplo, a critério do autor. Então, além disso, pode ser também no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, ou do domicílio do autor, sempre numa ordem de precedência aqui dos incisos, tá certo? Então, se não puder ser feita a competência no domicílio do réu, será no local onde a obrigação deva ser satisfeita. Qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no domicílio do réu. Não poderão ser partes na VEC. Essa é questão carimbada também em concurso e também muito interessante para o conhecimento geral. O incapaz não pode ser parte. O incapaz tem um absolutamente incapaz, relembrando, né? Já é uma disposição do Código Civil, que os menores de 16 e os relativamente incapazes, entre aí outras hipóteses. O preso também não poderá ser parte, tá certo? O preso não poderá ser parte, não poderá também ser parte, bem como incapaz. As empresas públicas da União, no caso aí a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, bem como as pessoas jurídicas de direito público não poderão ser partes na VEC. Então vou voltar aqui, não poderão ser partes o incapaz, o preso, empresas públicas e pessoas jurídicas de direito público. Massa falida de qualquer empresa não pode ser parte na VEC, então coloquei aí o símbolo da Mesbla, que era uma empresa brasileira aí muito famosa, que chegou, infelizmente, a falir, bem como o insolvente civil. Não pode ser parte na VEC. Estão excluídas da VEC causas de natureza alimentar, falência fiscal, interesse da fazenda pública, acidentes do trabalho, resíduos e estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então aí não são excluídos da VEC as causas de natureza alimentar, a falência fiscal, interesse da fazenda pública, acidentes do trabalho, resíduos e estado e capacidade das pessoas. Retornando aqui à parte referente aos excluídos da VEC, então estão as causas de natureza alimentar, coloquei aqui uma série de alimentos para associar, também falência, está aqui uma empresa mesma, como já disse, que faliu, estou fazendo isso para fixar melhor. Causas de natureza fiscal, interesse, ou seja, causas de interesse da fazenda pública, coloquei uma fazenda para associar, e acidentes de trabalho. Além causas que estejam relacionadas a resíduos, eu coloquei um caminhão de lixo,
estado e capacidade das pessoas, resíduos, acidentes de trabalho, interesse da fazenda pública, também excluído, fiscais, referentes à falência, causas relacionadas à falência e causas de natureza alimentar. Legitimados ativos serão as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Então, eu salientei aqui, então cessionários estão fora, cessionários de pessoas jurídicas. Vou grifar. As empresas enquadradas como microempreendedoras de pequeno porte, então são legitimados. Eu vou pôr aqui verde, porque aí a gente já utiliza aquela mesma nomenclatura. Vou colocar aqui então verde, vamos lá. As pessoas enquadradas como microempreendedores, então são legitimados ativos para propositura de ações na VEC. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Importante gravar aqui também, as empresas públicas estão excluídas. Todavia, as pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público são legitimados ativos para propositura de ação na esfera das varas especiais cíveis. O mandato ao advogado poderá ser verbal, também é uma peculiaridade, né? Vamos colocar aqui de amarelo para salientar também. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação, também bem aberta aí a possibilidade, tá certo? Apenas os atos considerados essenciais serão registrados. Registrado o pedido independente da distribuição e atuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Aqui vamos grifar aqui independente de distribuição e autuação. Independente. Basta então registrar o pedido para que a sessão ou audiência de conciliação seja designada. Vamos falar agora da citação. Não há hipótese de citação por edital na esfera das varas especiais cíveis, sendo que o comparecimento espontâneo da parte suprirá falta ou anulidade da citação. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros dos fatos alegados na inicial. Presunção da verdade. Salientando que não é a regra absoluta, é lógico, se o juiz perceber que mesmo tendo a revelia da parte, aquelas alegações inicial são descabidas, ele não vai aceitá-las como verdadeiras, vai impugnar. Da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou lado arbitral, caberá recurso para o próprio juizado, ou seja, no caso, vou pôr vermelho, em que a sentença for de natureza homologatória de conciliação ou laudo arbitral, não haverá recurso. O preparo será feito independentemente de intimação nas 48 horas seguintes da intimação. O
julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e partes positivas. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Isso é muito importante porque não precisa fundamentar o acórdão, a turma recursal. Normalmente é constituída de 3 juízes, né, designados para tal jurisdição, quando já existiu um fundamento na sentença, né, do juízo da VEC, que os reformadores, né, os juízes da turma recursal, consideraram suficiente para fundamentar. Então, apenas poderão confirmá-la sem maiores acréscimos de fundamentos. Da extinção do processo, sem julgamento do mérito. Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, sem julgamento do mérito. Quando for reconhecida a incompetência territorial, quer dizer, não vai mandar para outro juízo não. Já extingue sem julgamento do mérito. Tá certo? Quando falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. Então, quer dizer, se faleceu o autor, em 30 dias tem que habilitar o legitimado, o sucessor dele. Quando falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 dias. A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Quer dizer, é uma coisa também que tem que guardar bastante, né? Basta um mero comunicado do juízo. E no caso da ocorrência de força maior, a parte poderá ser isentada pelo juiz do pagamento de custas quando ocorrer a revelia. As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em BTN, sendo que poderão ser calculadas por procedimento pericial simples, se necessário. Nos embargos da execução, o devedor poderá oferecê-los versando sobre falta ou nulidade da citação. No processo, se ele ocorreu revelia, manifesto excesso da execução, erro de cálculo, causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação superveniente à sentença, e não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo os documentos ao autor. Então não fica sendo uma procura de bens, vamos dizer, ad eterno. Então, se já não achou, já extingue o processo. O acesso à VEC, o juizado especial, e dependerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custos. Não tem custo, até para facilitar, democratizar a justiça. O preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Pode ser deferida também em segundo grau a gratuidade. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ou seja, não haverá sucumbência nem custas, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa proposto pelo autor. Então, entre 10% e 20%. Esse número é importante. Sucumbência será na VEC. Será entre 10% e 20%. Na execução não serão contadas custas, quer dizer, não será cobrada, não é? Salvo quando reconhecida a litigância de má-fé, aí serão cobradas custas,
quando também procedentes os embargos do devedor, aí serão cobradas custas, quer dizer, depois de julgados, e tratar de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Então, se entrou com recurso e não foi provido, paga as custas, da mesma forma, quando os embargos do devedor forem procedentes, e também reconhecida a litigância de má-fé. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes por instrumento escrito, referendado pelo órgão competente do Ministério Público. Então, valerá como título extrajudicial, não é judicial. Atenção para esse aspecto. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista a critério local. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por essa lei. Eu vou grifar também, porque é uma exceção, porque a ação rescisória ela é admitida em regra, não é? Na área civil. E no caso da VEC, não é admitida ação rescisória. Transitou em julgado, então acabou, vamos dizer, o provimento jurisdicional, não caberá ação rescisória. Então, fica fechado aqui os pontos hot topics da Lei 9.099. Bons estudos a todos.